Então, bom dia a todas, a todos. Já dei início aqui à gravação. Eu quero fazer uma breve apresentação para o professor Paulo da nossa disciplina, né? Qual que é a proposta, embora já tenha falado para ele, basicamente o que nós vamos realizar aqui hoje no nosso encontro. Mas eu quero que ele saiba um pouco da proposta da nossa disciplina. E Uhum. aí eu faço uma breve apresentação e passo a bola para o professor Paulo. Ele vai falar um pouco da sua experiência, também, se ele quiser, pode falar da rádio, de alguns projetos que ele realiza ali, porque tem tudo a ver com a nossa disciplina, quando a gente pensa em projetos na comunidade, projetos de intervenção. E aí a gente já abre para as perguntas. Então, só lembrando que cada grupo vai ter ali uma pergunta para fazer para o professor Paulo. E aí, diante do encaminhamento aqui, se a gente tiver tempo e alguém der tempo ali para fazer mais uma pergunta ou outra, a gente vai fazendo conforme aqui o decorrer da aula, beleza? Então, falar um pouco aqui da disciplina com o professor Paulo. Professor Paulo, essa disciplina, ela se chama, é uma disciplina extensionista aqui da universidade, que a gente busca exatamente esse contato com as comunidades. Então, é levar a universidade, o contato dos estudantes com a comunidade, só que é diferente daqueles projetos que a gente até então percebe que ainda é muito comum, que é um projeto que às vezes é feito na universidade e já chega tudo meio que pronto, né, para a comunidade, e às vezes isso, pô, mas será que de fato está escutando a comunidade? Será que está considerando as necessidades reais daquela comunidade, das pessoas, dos estudantes que fazem parte daquela comunidade? Então, a proposta dessa disciplina extensionista foi exatamente mudar um pouco essa ideia do que a gente tem como em mente do que é um projeto de extensão. E aí o nome dessa disciplina, professor Paulo, é Vulnerabilidade e Emancipação Humana. Essa disciplina ela foi pensada exatamente para que os estudantes aqui da universidade soubessem, né, como abordar as dificuldades da realidade que eles vão ter contato, partindo exatamente da comunidade. Então, não é chegar com cientificismo, não é chegar já com perguntas, às vezes que já foram definidas, mas sem escutar a comunidade. Então, essa foi a proposta aqui dessa disciplina, e hoje, né, o encontro de hoje, que é uma pesquisa de campo. Eu lembro que a gente conversou até o ano passado e voltamos a conversar no início desse ano, que se desse, se fosse possível, essa pesquisa, essa visita, nós estaríamos realizando com você aí no colégio, na escola, né, estadual Otília, né? Então, como nós estamos ainda no contexto da pandemia, nós estamos realizando esse encontro aqui de maneira remota. O professor Paulo, para quem, né, ainda eu já falei um pouco dele para vocês, já comentei. É um grande amigo, tenho um carinho imenso pelo professor Paulo. Foi meu veterano na época da graduação de filosofia. Ele é graduado em filosofia e licenciatura, também com habilitação em história. Fez o mestrado em tecnologia e sociedade na Uhum. UTFPR e hoje também está fazendo o seu doutorado na UFPR em educação. E tem algumas especializações também na área de cinema, vídeos, tudo voltado também à produção e com os estudantes em um contexto educacional, então de vídeo, o projeto da rádio dele é fantástica, o projeto é fantástico, então é uma pessoa assim, que eu considero muito, e já aí quantos anos já de amizade, e hoje sinto muito feliz aqui em tê-lo conosco, professor Paulo. Eu, enquanto isso, já estou até tirando aqui uns prints e Ah, tá. vou passar a bola, né, para o professor Paulo. Então, professor Paulo, fala um pouco da sua expertise, o que você realiza, qual que é o teu foco de pesquisa, o que é isso que a gente chama de contextualizar a realidade e até o projeto que você tem da rádio, como que surgiu. Então, se você pudesse falar rapidamente também desse projeto da rádio Conexão Camélia para nós, porque isso tem tudo a ver com a nossa disciplina, porque você desenvolveu um projeto
de intervenção ali, começou com essa ideia da rádio, e que a rádio existe até hoje, né? Então são alguns anos aí da rádio. Então, passo a bola para você, meu camarada. Bom dia a todos. E se você puder compartilhar enquanto eu falo o link da rádio, se você puder entrar lá, é radiocamélia.com. E aí depois, Tá, já vou e abrindo aqui. depois tem lá no YouTube a TV Camélia, enquanto eu me apresento aqui. Mas então é uma alegria estar nesta manhã de sexta-feira. Frio, aqui tá frio, não sei como é que vocês estão aí, mas aqui tá frio. Tá. De participar aí com vocês. E o meu amigaço aí, meu irmão, Gustavo Gava, né? De longas datas a gente já se conhece, e é, assim, uma satisfação poder aí compartilhar com vocês aquilo que a gente está vivencia, sobre a questão da extensão e até mesmo de uma atividade na escola. Então, eu sou professor do Estado desde 2006, né? E atuo na região metropolitana em Pinhais, em duas escolas, o Colégio Otília e o Colégio Amintas. E trabalho com audiovisual, né? E comecei fazendo registros, né, de fotos, depois a gente foi indo para o audiovisual. Fazer esse registro histórico do local onde você trabalha e fazer com que os alunos também vão percebendo a sua região, o seu lugar histórico, né? E quando a gente fala em história, fala em filosofia, né? E ter esse olhar para o cotidiano, aonde você está inserido. Então, uma preocupação que a gente sempre teve, e na sequência, 2007, 2008, a gente fundou um grupo chamado Grupo de Estudo, né? Com o pessoal do ensino médio, chamado Grupo Camélia, que depois deu origem aos outros projetos, né, da rádio e da TV. Esse Grupo Camélia, ele tinha como objetivo promover atividades no interior da escola, né, desde festas juninas, trazer professores da universidade, na época eu já estava fazendo o meu mestrado, trazer professores da universidade para fazer esse intercâmbio, né. Então, o Gava sempre acompanhou isso, né? Então a gente sempre teve essa preocupação, né, de essa aproximação do ensino básico com o ensino superior. Isso é extremamente fundamental, e é uma satisfação, né, depois que todo mundo estiver seguros e tomado a segunda dose da vacina, recebê-los, né, na nossa escola. E aí depois eu fiz o meu mestrado, né? Fiz uma pesquisa também sobre tecnologia e o impacto dessa tecnologia em uma comunidade quilombola aqui no Vale do Ribeira, chamado João Surá. Foi a minha pesquisa foi lá, e esse ano passado, eu entrei no doutorado na Universidade Federal, onde eu pesquiso a questão uma pergunta, né, que a gente se faz, né, até que ponto o uso da linguagem audiovisual, acrescidas da linguagem oral e escrita, contribui efetivamente para a aprendizagem dos conteúdos da filosofia, né? Então, fazer esse diálogo entre o uso da tecnologia, né, como que você usa essas tecnologias no conteúdo de filosofia. E aí a gente, não sei se vocês conhecem, na Universidade Federal já tem mais de 5 anos que tem um projeto chamado Olimpíadas Filosóficas, né? Então eu vou analisar 5 anos esse material encaminhado para as Olimpíadas, né? E perceber assim como é que há esse diálogo entre a tecnologia, né, o audiovisual, com o cotidiano dos alunos. Então, um pouco isso assim que a gente vem se debruçando, né, nas nossas pesquisas. E é uma coisa interessante que eu sempre procuro fazer, fazer essas atividades, divulgar essas atividades, né, e fazer uma produção, né. Então a gente escreve artigos, né. Eu estou agora me organizando para escrever um artigo sobre a Rádio Amintas, né? Rádio Amintas que a gente criou lá numa escola do estado.
foi bastante interessante, né? De repente, não sei se pode ser objeto de perguntas de vocês, mas se der tempo, depois eu até comento. Mas é um pouco isso, assim, né? Que a gente faz, é uma alegria poder compartilhar aí com vocês a nossa experiência. Que bom. Obrigado pela sua apresentação e também os detalhes dos projetos que você já desenvolve. Como você falou, eu acompanho já há algum tempo e sou um grande fã dos seus projetos. E aqui, pessoal, eu coloquei no chat para vocês já dois dos projetos do professor Paulo. Então, vale a pena, tem muita coisa bacana ali já. E o canal do YouTube também vocês vão ver até alguns desses vídeos documentários que o professor Paulo comentou. Então, Viu, agora. Oi? Gustavo, bem rapidinho, Uhum. se vocês entrarem lá no YouTube TV Camélia, vocês têm os registros audiovisuais que a gente fez com os alunos de 2015, 2017, 2018. Então, eu tinha tudo isso em CD, DVD, caixa, Aham. e aí eu coloquei no YouTube para vocês entenderem assim, como é que é esse processo, né? Uhum. Como é que é essa utilização do audiovisual que a gente tem pensado para isso. O bacana é que você envolve aqui toda a comunidade, né? Porque tem os professores, tem os gestores, diretores ali da escola e também é, eu lembro que você, quando realizou junto com os estudantes e o próprio pessoal da comunidade, que colocaram a mão na massa e ajudaram a realizar esse vídeo documentário, né? Que É, inclusive teve a parceria, teve o envolvimento de todos ali na produção desse vídeo documentário. e a gente tem dois documentários. Um que eu faço co-participação com o Júlio, fã que você conhece, de Goiás, Uhum. e os dois que a gente realizou, uma com uma aluna cadeirante, né, que passou na escola, a história de Evelyn, e os outros um pouquinho sobre a história aí do colégio. Então eu trabalho também com documentário. Esses documentários foram produzidos juntamente com os alunos, com a equipe, né? Uhum. É isso. Perfeito. Então fica a dica, pessoal, já compartilhei aqui com vocês. Quem sabe aí no próximo momento a gente faça um outro encontro para buscar um pouco mais dessas informações e entender exatamente esses projetos mais específicos aqui do professor Paulo e principalmente ligado à produção de vídeo documentário, né? Muito bacana. Agora, esse segundo momento, nós vamos abrir então para as perguntas, né, dos grupos. E só para contextualizar, as perguntas, professor Paulo, elas vão ser direcionadas exatamente de uma forma até um pouco mais genérica nesse momento, porque cada grupo vai tentar entender quais as dificuldades, quais Uhum. os principais desafios hoje e diante do contexto que é a pandemia, como que está sendo dar aula, né, e ter toda essa relação com os estudantes. A gente tem uma grande evidência hoje que é a exclusão digital, então ela está muito evidente, né? A gente pensa, puxa, mas como que a gente vai exigir das famílias e dos estudantes que tenham acesso à internet de qualidade para ter ali o direito, o seu direito garantido, que é ter acesso à educação. Então, como que fica isso? Então, nesse primeiro momento, essas perguntas, né, vão ser até um pouco mais genéricas, até para que, em um outro momento, a gente tenha, então, a ideia de qual que é essa realidade que você ali junto com os estudantes acabam e estão passando nesse atual momento. Então, eu gostaria de saber quem que aqui vai fazer a primeira pergunta, qual que é o primeiro grupo, Então, se vocês puderem, claro, o mínimo que puder aqui, pelo menos que seja uma pergunta feita pelo áudio, né? Então, claro, se der algum problema aí, áudio e vídeo, né, podem fazer pelo chat, mas se possível, gostaríamos aí que vocês abrissem pelo menos o áudio, né, para dar um pouco mais essa humanizada aqui no nosso encontro. Então, o primeiro grupo, quem quer fazer a sua pergunta? Oi, professor. Oi, Tá dando Karine, para escutar? Posso perguntar? pode. Então, Depois a gente já tem a Nicole ali na sequência. eu gostaria de saber a respeito, então, do ensino híbrido para o estadual, no caso, né? E como o professor vê se os alunos
Acho que falhou no final ali, Karine. Você estava falando do híbrido e como que o professor vê a questão com os estudantes. Ah, ela está reconectando. Bom, vamos passar então para a Nicole, depois a Karine finaliza a pergunta. Nicole? Olá, bom dia, bom dia. Na Bom sua dia. perspectiva, professor Paulo, qual seria o papel social da escola? Pergunta é que o Gustavo, você falou que era coisa light, mas vocês estão fazendo aí como uma banca de tese, doutorado. Aqui é já uma defesa. Cara, Nicole, né? Nicole. A perspectiva que a gente tem observado, né, nos últimos anos, que assim, educação, ela não pode ser pensada separada de atitudes políticas, tá? Isso é básico na minha perspectiva. Porque separar a política da educação, tá? É o que ultimamente, de alguns anos para cá, vem ocorrendo, é, é, é essa perspectiva que a gente vem notando desse processo de exclusão, né? Isso que o Gustavo fala muito bem, né? O que a gente tem visto aí com o digital é uma sofisticação da exclusão por meio do digital, né? Se antes no presencial você tinha dificuldade dos alunos até irem para a escola, né? E aí com o discurso da tecnologia, que é um discurso que vem junto com a tecnologia, que ela é neutra, né? Que ela é apolítica, né? Isso é um mito que a gente tem que desconstruir. Quando a gente de fato quer falar de educação e tecnologia, não se pode retirar da discussão o aspecto político e tecnológico, que é o aspecto político no sentido de que não há política, tem que ser apartado a política, e que a tecnologia ela é neutra, ela não é neutra, esse processo todo que nós estamos vivenciando sobre o uso da tecnologia, a expansão da tecnologia nas escolas, ela tem um propósito político, tá? E isso vocês têm que deixar bem, assim, tem que estar no nosso horizonte de análise, bem claro isso. E para responder, talvez, a perspectiva, né, seja esse olhar crítico, que ela não é neutra. E o que nós estamos acompanhando aqui, vivenciando na pele, né, no corpo, nesse governo aqui do estado do Paraná, é justamente isso. Não é à toa que este governo, esse secretário da Educação, né, Renato Feder, ele retira uma aula de filosofia, sociologia e artes do currículo do ensino público, mas mantém duas aulas de filosofia, sociologia e artes nas escolas particulares. Né? Então, que perspectiva que a gente tem em termos de disputa do Enem, do vestibular, como é que os meus alunos vão concorrer com os alunos que têm desde o fundamental, vou citar aqui o Medianeira, eles têm filosofia já no ensino fundamental, no 7º ano. 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º. E meus alunos só têm filosofia no ensino médio, e agora eles retiraram uma aula. Nossa. Então, a perspectiva de pensar, né, que é educação, espaço de conhecimento, de você produzir conhecimento, ser livre, ter um pensamento livre, como que você vai fazer isso se você retira a possibilidade de pensar desses alunos da rede estadual? Então, a perspectiva é bastante pessimista, mas ela tem um propósito, né? Por isso que na abertura da minha fala eu falei que não podemos separar as intenções políticas, né, e a tecnologia como uma neutralidade, né? Só para encerrar, o governo do estado fez uma consulta com os alunos, né, e de todo o estado contratou uma empresa, pagou 13 milhões, tá?
E quando foi para os alunos acessarem o site não abriu, passou todo o dia sem abrir. E eles, para fazer a consulta, eles deram para os alunos 2 horas e 30 minutos para os alunos responder. Ora, se você dá esse tempo, é claro que os alunos vão procurar, vão pesquisar isso no Google. E, para o espanto de vocês, o gabarito já estava sendo circulado no Estado. Ora, claro, que se você faz isso, né, com os alunos, para já os alunos pesquisarem, terem a oportunidade de pesquisar no Google e responder, claro que o teto da escola pública de ensino de educação vai para cima. Mas aí, no entanto, você esconde toda essa questão, né, porque os professores estão trabalhando em casa, e estão agora tentando fazer com que os professores e alunos voltem para a sala de aula com esse aumento aí da Covid, né? Então, a perspectiva, né, na minha visão, ela tem um propósito, sim. Né? Isso que o Gava falou, um propósito justamente aumentar a exclusão no país. Isso tem uma intencionalidade. É um projeto e tem lado, né, professor? Então isso é evidente, assim, a gente consegue ver. Eu só vou fazer aqui a pergunta que a Karina estava fazendo na hora e caiu, que é a seguinte. Aí tem a Emanuele e depois eu já passo para a Luana. Como está o ensino híbrido? Os alunos realmente estão aprendendo? Eles estão preparados para um vestibular, por exemplo, e se todos têm acesso às aulas? Uhum. Isso, então, eles não têm acesso. Tinha no começo um grande número de pessoas que acessavam o Meet, houve um decréscimo, né, desses alunos, o que tem aumentado o desemprego, as pessoas não conseguem pagar a internet, né, e quando, nas escolas particulares, quando foi para a quarentena, algumas escolas deram kit para os professores, então você ganhou um celular, ganhou um computador, e algumas pagam até a internet. Quando nós, do Estado, fomos para fazer o Meet, com nossa internet, com o nosso equipamento, né, com a nossa luz, você não teve um aporte. E aí fomos penalizados. Então, quando você não entrava no Meet, você ganha falta, percebe? Todo com o meu equipamento. E aí, quando a minha internet, porventura, caísse, eu tinha que justificar por que a minha internet caiu. Meu Deus. Entendeu? Que Assim, bizarro. na minha casa, percebe? Assim, eu faço questão de relatar isso para vocês perceberem, né? E como que está. E a outra pergunta, o que era, Gustavo? A outra, eu não estou. Tá, o meu grupo está trabalhando com a temática do ensino híbrido e com isso nós gostaríamos de saber como as escolas que o senhor trabalha procedem em relação aos alunos que não têm acesso à internet. Os alunos, pessoas, é muito triste, eu tenho percebido isso. Já no presencial eu tinha uma timidez muito grande. Esses 2 anos em que as pessoas estão em casa, essa timidez ela acentuou ainda mais. Os alunos não. Tem muitos alunos que não ligam a câmera por conta de a gente nem pede, eu pelo menos não peço. Mas quando você pede para fazer trabalho em grupo, eles querem fazer trabalho individual. Então, um aspecto que eu tenho observado é a intensificação do individualismo, que aumentou, né? Claro que você tem outros fatores que a gente pode analisar, mas um deles, assim, a gente percebeu isso, que os alunos estão retraídos, né? Retraídos, eles têm uma dificuldade de ler e escrever. Se eu passo um pequeno texto, eles demoram para copiar. Mas de onde que vem isso, professor Paulo? Já vou te dizer. O próprio Estado faz isso. Mas como assim? O Estado tem o caso 1, onde ele coloca as atividades. Então, ele coloca tudo de marcar com X, as opções. O que faz o aluno? Ele copia a pergunta, vai no BI, ele tem a resposta e coloca lá. Então, ele tem um processo de copia e cola. Nós estamos vendo aí, é um processo de copia e cola. Quando você, no meu caso, que já há anos já vem trabalhando com produção de conhecimento, né,
que você tem que fazer um roteiro, fazer um vídeo, eles têm uma dificuldade enorme. Por quê? Porque isso não está pronto lá na internet. Você tem que pensar, você tem que produzir. E aí é uma dificuldade muito grande. Então, assim, para vocês, para verem que há um propósito para que esses alunos retraem, para que esses alunos desistam. Para vocês terem uma ideia, como é que está o ensino aqui no estado à noite? Eles têm aula até às 11 horas da noite, pessoas. Nossa. 11 horas da noite. Quem é os alunos que já trabalham. Ele vai chegar em casa cansado. Ele tem que comer rápido para entrar na aula. E a aula vai até às 11. Sim, percebe? Então, é uma preocupação com a forma. Né? O professor, para receber presença, ele tem que estar com a câmera ligada. Porque se desligar a câmera, ele ganha falta. Então, não é uma preocupação com a qualidade da educação, se esse aluno está aprendendo, se esse aluno, como é que esse aluno vai fazer o vestibular e o Enem? Ele não está sendo preparado. É o controle, né? É o Foucault, é a Isso. domesticação dos corpos. Só Exato. isso. Perfeito. Passamos então para a Luana, que tem uma pergunta para o professor Paulo. Luana? Abriu Bom o dia. áudio. Aí, bom dia. Estava chatinho para abrir ele, mas consegui. Bom dia, professor Paulo. Bom dia, professor Gustavo. Então, a gente até ontem fazia uma reflexão, né, sobre esse modelo de ensino que foi proposto aí, tanto pelo Estado do Paraná, que como a Prefeitura de Curitiba, e como não se houve essa preocupação com todo um contexto geral, né? Com a saúde do aluno, com a saúde mental do aluno, do professor. A gente está vivendo no meio do medo, do luto, né? Isso começou a fazer parte do nosso dia a dia, e como isso não foi levado em conta, né? Então, a pergunta do meu grupo seria com relação a como que a escola está fazendo para lidar com isso, sabe? Com todas essas dificuldades, né? Tentando auxiliar o professor, o aluno, para que não seja ainda mais sucateada a nossa educação, né? Que a gente sabe que isso também é um projeto de governo. Então, com relação a isso, como que a escola está lidando com essas dificuldades para auxiliar o professor? E também com relação às famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que já se tinha conhecimento disso, se a escola está conseguindo acompanhar essas famílias também. Boas as questões, né? Porque assim, porque o importante é ver se o aluno está fazendo MIT e quantos acessos o Estado conta assim, quantos acessos no Estado do Paraná teve? Quantos professores, quantos alunos responderam tantas as atividades? E aí fica para vamos pensar assim, na minha comunidade onde eu fiz a minha pesquisa de mestrado, que fica aqui no Vale do Ribeira, tá? Que tem várias comunidades indígenas, né? Como é que você pensa, esses alunos têm internet? Essas escolas têm internet? Eles não têm internet. Eles conseguem só fazer pegar os materiais impressos, para vocês pensarem, a realidade do estado do Paraná. Numa comunidade quilombola, eles têm um pai que anda 8 quilômetros todos os dias para ir na escola para pegar o material impresso. E tem uma outra aqui em Guarapuava, que o aluno tem que andar 5 quilômetros e ir num morro com o celular dele para poder ter sinal, para ele poder acompanhar as aulas. E quando ele não consegue, ele ganha falta. Percebe, assim, um troço escandaloso que é isso? Quer dizer, as condições, se o aluno, como que ele vai fazer, se simplesmente lança falta, não se olha se ele acessou, se não acessou, por que não acessou, se ele sumiu, por que não sumiu. Claro que tem escola que tem essa preocupação de, que usa a palavra horrível, né, que é resgatar os alunos, né. Então, esse é um processo pensado de exclusão. Ele tem um propósito, sim. Tem um propósito que tem um livro o Gava conhece, Paideia, que tem um título que é Nobreza e Arete, que fala, ele cita até Platão, que a formação, a educação
como se fosse para adestrar cães de raça. Então a gente vê que essa exclusão, neste atual momento histórico que nós estamos vivendo no país, ele é de propósito, né? Tem determinados grupos sociais que não têm que ocupar certos cargos na sociedade. Isso está claro, isso está posto, né? Por isso que eu disse no início que a gente, ao fazer essa análise, a gente tem que levar em consideração esse processo de que não há política. E é política, sim, tem um propósito muito bem pensado. E outra, não é uma questão de burrice, ingenuidade, não. Isso é pensado. E vocês que são professores, que vão atuar como professores, eu acredito, tem que ter essa perspectiva crítica, sabe? Como é que vocês podem ser um dia secretários da educação, pode ser diretor de uma escola, como que você vai olhar, como que você vai pensar por essas realidades tão distantes, né, que não tem acesso? Como é que fica essas comunidades? E vamos pensar uma outra coisa, que a gente tem conversado muito com o Gabo. Vamos supor que todo mundo tem acesso à internet. Mas que tipo de educação que está passando? Que tipo de história, que tipo de contexto histórico que a gente está ensinando para os alunos? A realidade cotidiana das pessoas não aparece nos currículos. Não aparece. O que é o vestibular? O vestibular, o Enem, agora, no ano que vem já vem a BNCC, esse nivelamento, tá? E aí você exclui a realidade de cada região, Nordeste, Sudeste, Sul, né? Então você aparta. E aí você, que tipo de conceito de educação que a gente tem? Eurocêntrica. As nossas realidades latino-americanas vão sendo apartadas, separadas, né? Então, eu acho assim, para vocês interessante ir pensando, né? Existem os autores que a gente tem que estudar, os autores da filosofia e da história europeus, mas a gente tem uma infinidade de autores latino-americanos, brasileiros, que fazem essa reflexão do local. Isso que da proposta da disciplina de fazer a extensão, justamente isso que o Gaba falou, e ele faz isso muito bem, né? Que é justamente isso, é ter essa preocupação de ir lá escutar, porque senão você vai ser um novo jesuíta que vai catequizar no século XXI. Quando você faz isso, você tem que escutar o outro. Você vai na minha escola, você vai ser muito bem recebido, mas você tem que escutar, você tem que ouvir, porque a tendência nossa é chegar lá como autoridade, que o aluno tem que apenas escutar a autoridade. Perfeito. Paulo Freire fala isso, ele vem sobre extensão, que ele faz essa crítica, né? Porque a gente, lugar de fala, qual que é o meu lugar de fala? Lugar de fala, e escutar o outro. Escutar, o que esses alunos estão dizendo? Esses alunos, quando não aparecem nas aulas, no Meet, o que eles estão dizendo? Eles estão falando. Há uma fala que a gente não está percebendo. Esses alunos estão fazendo resistência. Eu tenho alunos à noite da escola que eles não entram nos Meet. Eu fico ligado, eles não entram. Isso é uma resistência desses alunos. É sim uma resistência a esse modelo. Perfeito. Me empolgo demais, às vezes. Eu quero fazer uma colocação depois, mas eu quero aqui que o pessoal faça as perguntas antes. Nós temos então a Nathalie agora, professor Paulo, que quer fazer também uma pergunta. Nathalie? Oi, tá dando para me escutar bem? Uhum. Tá. Então, a gente tem uma pergunta que reflete um pouco também sobre isso que a gente estava falando de acesso desigual à internet. Então, a pergunta é a seguinte: de quais formas, né, esse ambiente educacional, com esse acesso desigual à educação, como que isso afeta a vida desses jovens atualmente? Estão fora, né? Estão fora. Você imagina que a possibilidade que se tinha alguns anos atrás de aluno de periferia poder pensar em ser um advogado, um engenheiro, um médico.
Hoje, essas possibilidades já estão muito remotas, porque você não está preparando esses alunos para isso. A educação é a possibilidade de ascensão social. De alguns anos para cá, isso foi extirpado. Determinados grupos sociais não têm que estar em espaço da universidade pública. Isso está posto. Essa é a realidade. Exclusão. Mas assim, quem é que vai mudar isso? É a nova geração, são vocês que estão ocupando esses. Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados. Vocês têm que colocar isso na consciência. Eu sou um privilegiado. Tá? Sou um privilegiado. Isso assim, e como é que eu vou atuar? Não é para fazer caridade, viu? Vamos deixar isso bem claro. É a diferença de fazer caridade. Assim, em termos de estrutura social, eu estou num lugar de privilégio. Eu vou continuar legitimando essa situação. Ah, professor, uma guria só na fase verão. A gente tem que se aproximar dos outros, se associar a outros, e para fazer uma proposta de sociedade diferente. Não sei se o Gustavo trabalha com vocês, com Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que fala da sociedade do cansaço e a sociedade da transparência, né? Porque a sociedade essa da transparência, que é tudo tem que estar claro, tudo tem que ser positivo, e aí não há espaço para a crítica, para o pensamento. Então, quando há o pensamento, há a sociedade do negativo. Se não é a leitura contra apelo, sabe? É autoestima. E vamos lá, as palavras assim que estão na moda, né? Resiliência. Momento coach. Dá limão para você transformar em limonada, dá limão para a escola pública, sabe? E algumas escolas, os alunos já têm a limonada pronta. Então, é uma desigualdade, pessoas. Eu estou aqui falando para vocês, né? Mais uma vez eu agradeço a participação, é relatar e denunciar esse processo de exclusão institucionalizado que a gente está vivendo. Exato. Temos aqui mais uma pergunta, professor Paulo, aqui do chat da Beatriz. Professor, você acredita que a evasão escolar cresceu 2020 e 2021? Como você acredita que será feito esse resgate dos alunos depois que tudo passar? Estava conversando ontem com a minha esposa e com o nosso colega que o Gava conhece. São 2 anos perdidos, pessoas. Você não recupera mais. Não recupera mais. Não recupera. Você imagina um aluno de ensino médio. Não é todo ensino médio, não é todo mundo. Estou falando a partir da minha realidade. Os alunos, eles não conseguem formar um raciocínio, não é todos, mas uma grande maioria. E o que é pior, eu trabalho com análise de texto para identificar num parágrafo a ideia principal e secundária. Os alunos não conseguem, estou falando ensino médio, da minha realidade, uma grande maioria, eles não conseguem fazer uma abstração de um texto. Não conseguem. Eles estão saindo do terceiro ano, eles vão sair da escola, vão para o mundo adulto, desqualificados, e não recupera mais. Não recupera. Não recupera. Por que não recupera, pessoas? Porque isso é de propósito. Isso é pensado. Você imagina um índio médico. Você imagina um negro médico. Esses segmentos da sociedade não têm que ocupar determinados lugares. Isso está claro. Isso é de propósito. Por isso que é um desafio, né, Gava, para vocês, né, que vão fazer extensão.
desafio, assim, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou atuar num espaço em que ele é pensado para não dar certo? Ele é feito para não dar certo. E quando dá certo, eles mudam a dinâmica. O professor Edson e eu, a gente faz nas aulas, a gente junta as turmas, como se fosse no presencial. Agora você da sala 5 vai para a sala 6. Você junta as duas turmas. Nós fizemos isso com 3 turmas, salas, de outras escolas. Eu chamo do Amintas, do Otílio e do Castelo. Logo, não durou 3 semanas, a gente chamar a atenção de que não pode fazer isso. Percebe? Claro, porque os alunos estão se aproximando, estão conversando, trocando ideias, mostrando a produção audiovisual um para o outro. Isso não pode. Para mim, para responder essa pergunta, está claro. Não é para dar certo. Desculpe se são, talvez, minha fala seja um pouco pessimista, mas ela não é pessimista. É assim, é para você, para que seja posto para vocês, como que eu, né, Gava, como que a disciplina pode, a partir dessa perspectiva, como que eu vou ter uma ação, né, contundente a partir, né, dessas. Hoje a proposta foi exatamente essa, ouvir quem está, diante dessa realidade que você nos traz aqui. Numa próxima, talvez a gente tente aí trazer algum estudante junto, exatamente para ouvir todas essas vozes. A Luana aqui tem mais uma pergunta, e aí quem tiver algum grupo queira colocar no chat ou já levantar a mão na sequência. Então eu passo aqui de novo para a Luana. Não é basicamente uma pergunta, né, mas é essa questão que o professor está apresentando, né, que uma parcela da sociedade ainda concorda com todo esse desmanche da educação, não enxerga, né, a necessidade dessa educação de qualidade. E com relação a isso, a gente fica de mãos atadas. Até o professor Gava, a gente tem a outra matéria com ele, que é com ética, né? E era a última atividade do último bimestre era para a gente se propor um projeto também, né? Para alguma situação de vulnerabilidade. E o meu grupo, a gente escolheu a questão do combate à fake news, né? E trazer a política na escola. Porque eu acho que é a base de tudo, né? A gente precisa aprender a pensar politicamente, a gente precisa ter esse senso crítico, né? Mas e como isso é perseguido hoje, né? Que é a questão que eles falam da ideologia que é levada para a sala, da doutrinação que é levada para a sala de aula, e é uma falácia tão grande que é tão importante a gente aprender a ter esse senso crítico e votar corretamente, né? Porque aí é o foco da coisa, né? As pessoas, acho que elas desacreditaram da política, não se interessam, e a última eleição foi uma prova disso, né? Vamos votar em qualquer coisa que é melhor. E não é assim, né? Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos entender cada lado, vamos desenvolver esse senso crítico e tentar fazer com que aí que a grande semente da mudança, eu acho, né, é você ter um projeto, um governo que olhe pela educação, um governo que se preocupe para que pare que se desmanche, né? Não eleger um governo que não está preocupado com que a classe, né, a minoria, vai alcançar um lugar de fala, vai conseguir uma profissão. Então, assim, a gente vê que é um trabalho todo contrário para que isso aconteça, né? É mais até falar essa questão de como que vocês enfrentam isso dentro de sala de aula para tentar desenvolver esse senso crítico nos alunos, né? A gente traz as nossas experiências quanto estagiário, professor, quanto aluno, que a gente sabe que tem professores que tentam fazer isso e são perseguidos, né? Não conseguem fazer isso, né? Como que vocês fazem para lidar com isso dentro da escola? Luana, é bem interessante, bem sério isso que você coloca, né? A questão das fake news e porque as opções que as pessoas fizeram, né? As pessoas fizeram uma opção e tá aí as consequências, né? Tá aí as consequências. De todo esse relato que parece ser e ele é negativo, né? Que dá para vocês uma perspectiva de, não tem saída sim. Porque senão eu não estaria aqui
com vocês, né? Nem o Gava estaria me convidando, eu já estaria fazendo outra coisa, né? No entanto, eu estou aqui, né? Essa é a minha realidade, esse é o meu contexto, e a gente vê, né, muitos alunos, para vocês terem uma ideia, a gente tem um sexto ano no Colégio Amintas, que os alunos fazem debates sobre a questão dos MITs. Porque nossa sala tem 30 alunos, por que só tem 15 aqui? Os alunos têm esse senso crítico, sim, a gente está, mesmo diante dessa realidade, a gente consegue trazer essa discussão para dentro da sala, né? Assim, com as produções que a gente faz com os alunos, a gente vai fazer, depois eu passo para vocês, se vocês também quiserem participar, seria uma coisa muito legal, Gava. A Isso, gente, em com certeza. outubro, nós vamos fazer o Festival 1 Minuto. O Festival 1 Minuto, para o ensino médio, é a importância das aulas de filosofia, sociologia e arte, a importância das 2 aulas de filosofia, artes e sociologia no currículo do Estado do Paraná. Então, os alunos vão participar do Festival 1 Minuto com essa temática. E o ensino fundamental vai ser educação no Paraná em tempos de pandemia. O pessoal Tá? vai adorar. O É, pessoal lá de cima vai adorar. então, o festival, os alunos já estão no processo de produção. Para te respondendo, Luana, eu uso muito, e eu vou usar isso na minha escrita, que o sistema de todo ele não é fechadinho, que não há, tem brechas. Ele tem brechas, né? E essas brechas é que a gente tem que fazer nossa atuação, essa desconstrução, né? Essa questão da consciência crítica, né? Então, tem o Festival 1 Minuto, depois tem as Olimpíadas, né? Então, os alunos já estão produzindo. Não sei se vocês conhecem a história da loira do banheiro. Já Já ouvi viram? falar. Loira do banheiro. Então, teve um grupo que vai fazer o seguinte, eles fizeram o roteiro, e no roteiro está assim, a loira do banheiro está preocupada que eles ficaram sabendo que os alunos e os professores vão voltar às aulas presenciais. E elas estão preocupadas porque elas sabem que os alunos não estão imunizados e elas podem pegar Covid, né? Então, é uma crítica sutil, né? Você pega numa lenda urbana e você faz uma crítica a esse modelo, né? Mas, Luana, respondendo para você, eu reafirmo, são vocês, né, que vão ultrapassar essas brechas. É você, Luana, que faz a pergunta, é você que com certeza você já tem uma atuação, né? Claro que a gente é perseguido, eu respondo um processo no Estado por conta das escolas, militarização das escolas, né? A gente fez um vídeo e eu respondi processo, quase tive um infarto para responder isso, então eu estou respondendo, estou respondendo o processo, mas a gente não é que eu sozinho, porque justamente a atuação é no indivíduo, mas a gente se associa a Gava, se associa ao Edson Rezende, a outros professores, e a gente vai criando um corpo, né? Por exemplo, a importância de estar aqui com vocês é justamente essa aproximação, né? É criar um corpo de solidariedade diante disso que está acontecendo. E reafirmo, você que quer ser professor, assim, sabe? Vá para a escola com esse olhar, sabe? E outra, pensa bem, assim, eu sempre me ponho no lugar. Eu gostaria que o meu filho estivesse na escola pública com um bom professor, sabe? Pô, ele está lapidando, está formando um indivíduo, sabe? Então, é a responsabilidade que a gente tem em mãos de ter alunos de 6º ano sedentos né? E querem conhecer o mundo. E eu posso ser uma pessoa que acaba com o sonho desses indivíduos, desses meninos. Eu posso destruir um sonho de um aluno de 6º ano. Né? Forte.
E a escola faz isso para fechar. Os alunos do sexto ano, não sei quem tem experiência, eles falam. E é um terror, eles falam. Sétimo já começa a diminuir. Oitavo, nono. Quando chega no ensino médio, eles não falam. Por quê? É o processo, né? Como fala Bourdieu, é o processo desse modelo de escola. É o silêncio dos alunos. Os alunos não têm que falar. Você imagina ter debates na sala de aula? Não pode, o aluno, ele tem que ser ouvinte. Ele não pode ser protagonista. Não pode, isso que você falou muito bem, Luana, um aluno consciente dá problema para a escola. O projeto da rádio fechou por conta disso, porque de repente meus alunos que estavam no projeto começaram a participar, eles queriam participar de grêmio, nas aulas dos outros colegas eles participavam, eles, entendeu? Você desenvolver processo consciente na escola pública não pode. Um aluno tem que ser sim, 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 copia, cola, entrega. Sim, baixa a cabeça. Nós estamos treinando esse modelo de educação que a gente treina o aluno para ser operário, obediente. Perfeito. Temos tempo para mais uma última pergunta. Tem algum grupo, alguém que não fez a pergunta? Ou todos os grupos, algum representante já fez a pergunta? Não, sim. Um de cada vez para não tumultuar o chat. Lembra dessa, Paulo? Um de cada vez não criar o tumulto. Fred, foi um ex-professor nosso. Eu repito até hoje isso sem saber. Eu também repito. Então vamos a uma última pergunta aqui da Karine, professor Paulo. Gostaria de perguntar como anda o psicólogo, acho que o psicológico dos alunos e professores com tudo isso que está acontecendo. E acredito que aqui é a questão ainda da pandemia. Como que você vê os seus colegas, como que o pessoal está lidando com toda essa situação? Você imagina o formigueiro, né? Formigueiro. Você estabeleceu lá a sua casa, e aí você pega, né? Você pega e vai lá e mexe. E aí você dá um tempinho, vai lá, se refaz a casa, aí você vai lá no outro dia de novo. Mexe novamente, destrói a casa dos caras. Todos os dias você faz isso. Nós estamos vivendo uma fase em que a cada dia a gente recebe um novo recado, né? E o psicológico dos professores e alunos está assim, tá sendo desestruturado. Assim, é uma construção de uma psicologia de que nada vai, que assim não adianta lutar, é se render. Tá? Esse é o propósito. Quando você, aí eu, acho que estava na fala da Luana, é destruição das instituições aqui no Brasil, judiciário, legislativo, tá? Então, é um propósito de destruir as instituições, assim como os Estados Unidos. O que mantém, talvez não seja um bom exemplo, mas o que mantém nos Estados Unidos são as instituições judiciário, legislativo, executivo. E aqui estão destruindo tudo, né? Então, a verdade está sendo substituída pela mentira, que é o que a Luana falou do fake news. O que é a verdade? A verdade é mentira. Então, a mentira teve um ato que teve 1 milhão, tá? 1 milhão, não teve nem 1.000. Então, você sabe que com a mentira ela vai se tornando, e a mentira passa a ser verdade. E aí você tem isso que a Luana fala, pós-verdade, né, sabe? Isso é um assunto interessante para se discutir hoje, no processo de ética, né? Então, quem é o condenado? É aquele que faz a denúncia da pós-verdade. Esse é perseguido, percebe? Houve uma inversão. Aquele que faz a leitura, por isso que eles tiraram a filosofia e a sociologia, não foi por acaso. Não se pode fazer leitura contra apelo.
aquele que o faz, ele é perseguido, ele é um terrorista. Daqui a pouco mais a gente vai ser chamado de terrorista. Todo aquele que faz uma reflexão um pouco contundente da ordem estabelecida, ele se lembra da Idade Média? Né? Você vai para a fogueira. Né? Você lembra e hoje, assim, é triste falar isso, mas hoje eu começo a entender como é que na Alemanha se deu o nazismo. Porque teve pessoas próximas a gente que apoiavam. Falando dos diretores, eu tenho colegas diretores que estão alinhados com esse governo. No desgaste, talvez, aí dessa loucura toda que a gente vive, eu me junto a eles, basicamente é isso, né? Porque vou para manter minha sanidade mental, então eu sigo conforme o discurso, né? O discurso competente, lembra? Isso, Marilena Chauí, exatamente isso que eu competente. Exato. Então, acho que uma última questão aqui para finalizar, da Ana Júlia, né? Aí eu vou transformar aqui, se assim a Ana Júlia me permitir, mas ela pergunta aqui, ela queria saber quanto tempo demora para colocar em ação um projeto na escola, desde o surgimento da ideia até encaminhar todos os passos. Então, se você pudesse falar principalmente como foi a sua experiência em relação à rádio, quanto tempo que demorou, e por que, claro, aqui você já deixou evidente que eu mesmo não sabia, vocês deixaram em stand-by, vocês encerraram, como que está? E quanto tempo levou de fato e os percalços aí de aceitação? Ela, para a rádio funcionar, levou um ano para a gente fazer os testes, as experiências, né? Então ela surgiu com uma rádio, rádio normal. Eu detesto a palavra normal. Pirata. Não, a rádio convencional, né? Tocava música, sertanejo, e a gente, na hora do recreio era a sensação, cara, nossa. E uma coisa que eu sempre falo, né, que naquela escola, quando tinha rádio, tinha vida. Aqui tinha um pátio, assim, para vocês terem uma ideia, que a gente ligava as caixas de som, né, e no pátio tocar rádio, tocar música, e levantava um pó, assim, uma poeira, assim, você olhava assim, os alunos dançavam, se divertiam. Que legal. O recreio era esperado. Claro, depois a gente começou a transformar a rádio em rádio educativa, né, para trazer notícias, músicas, né, da MPB e tal. Aí politizaram e estragou o projeto. Projeto. A gente começou a chamar algumas lideranças, chamar professores para dar palestra, professores do TFPR, da Universidade Federal. E aí, não era, eles queriam música, queriam que rádio, que só os alunos dançassem e fosse aquela alienação. E a nossa proposta era tinha música, e os alunos tinham um programa à tarde. Os alunos tinham um programa à tarde que tinha uma audiência, e essa rádio era transmitida pela internet, né? Então, nós levamos um ano para efetivar a rádio, ela durou 3 anos. No quarto ano, eles não renovaram o projeto. Se você vai na escola, na Mintas, não tem uma foto de que lá teve uma rádio. Nossa, apagaram. Não tem nada. Assim, que foi apagado, não tem nada, não tem registro nenhum. Nossa. Teve uma foto, aqui nós tivemos uma rádio. Não tem. Então, quando assim, preste bem atenção, quando o Estado fala assim, vamos trabalhar com tecnologia, não se meta a besta a trabalhar. Porque quando eles dizem que é para fazer, não faça. E eu levei a sério o projeto. Entendeu? Deu no que deu. Né? Mas a gente já sabia que mas assim, não sei se acho que até teve uma aluna minha, que é sua aluna, né, Gava, que participou do projeto. Então esse pessoal está aí, eles estão estudando, estão se aperfeiçoando. São as vozes. Tem o Samuel, que eu participei, ele está no OPET, participei de um podcast semana retrasada com ele.
Então a gente vê que esses alunos, assim, é o vírus, né? Uma vez que instaurou o vírus no indivíduo, que a Luana fala da consciência, de ter uma visão de mundo, assim, de você enxergar e ver possibilidade, enxergar as brechas, isso é um vírus, instalou o vírus, acabou. Então a saída ter essa conversa, assim, tem saída? Tem. A saída é sozinho? O processo pode ser eu na minha escola, mas eu tenho que me aproximar dos outros, né? E eu sempre digo, né, não tem coisa melhor, né, Gava, que a pessoa ser livre para pensar. Sim, Isso não tem. não tem comparação. Sabe que se eu olhar para só, eu for convidar o fulano, eu sei a posição do fulano. Não é aquela coisa de água doce, né? Não tem um lado, e sabe? Ok. Bom, vamos então aqui dar por finalizada essa nossa experiência com o professor Paulo. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a presença, pelo seu tempo também, estar aqui conosco nessa manhã, de ter respondido, a todas as perguntas, ter aqui ficado essa manhã inteira conosco. Agradeço também, né, aos estudantes, os grupos que participaram, fizeram suas perguntas, questionamentos. Foi uma manhã, com certeza, muito boa nesse sentido, porque aprendemos a ouvir. Então, vejam que hoje nós ouvimos a experiência do professor Paulo na rede estadual, nas escolas que ele está lecionando atualmente, e tivemos aqui alguns frames só, né, alguns frames, né, do que é a realidade e do local que ele está atualmente. Então, se fosse para aprofundar, sim, estaríamos visitando, enfim, acompanhando e aí sim desenvolvendo, quem sabe, um projeto em comunhão. Talvez a gente possa ter um outro momento para, de fato, fazer uma parceria, um projeto, né? E aí nós deixamos isso para um segundo momento. Então, gostaria de agradecer a presença de todos que conseguiram ficar aqui até o finalzinho. Nós tivemos ali um pico de 20 e poucos, agora estamos em 15, mas valeu amanhã. Acho que a gente sai com elementos aqui para refletir, né, o mês inteiro. E, mais uma vez, professor Paulo, obrigado pela sua fala, pelo seu tempo, né, e pela sua parceria de sempre. Passo a palavra ao professor Paulo para fazer suas considerações finais, dar uma mensagem. Não deixem de acompanhar, pessoal, os canais ali que eu passei do professor Paulo, da rádio e também do YouTube. Então, professor Paulo, passo a palavra para você se despedir e obrigado a todos e todas. Bom, para mim foi, assim, um prazeraço, né, ter essa experiência. E vou pedir para vocês entrarem lá no canal da TV Camélia, né? Se inscreva, acione o sininho, né? E se vocês tiverem algum trabalho que vocês queiram que a gente divulgue, passa aí para o Gava, que a gente coloca tanto na rádio como na TV, tá? E assim a gente está sempre nessa perspectiva, né? De trabalhar. E eu estou agora, a partir das minhas leituras, pensando na formação de lideranças, pensando na possibilidade de a gente ocupar esses espaços, né? Não ficar de fora olhando, me preparar, estudar, vale a pena ler. Se o professor dá um livro, leia, estude, e tenta entender que isso é importante porque vocês vão ocupar esses espaços. E esses espaços que estão ali, a gente tem que ocupá-los. Tem que ocupar. Tem que ocupar. Não, assim, não interessa a profissão, sabe? Eu sempre falo isso para meus alunos. Seja qualquer profissão que você vai ocupar, mas tenha que ter essa visão, essa consciência. A gente tem uma ideia de que o professor tem muitos médicos que são científicos, né?
que estão a favor desse desmonte, que estão a favor que as pessoas não têm que tomar a vacina. Então, não é a escolaridade. Às vezes você olha assim, nossa, ele é doutor. Sim, ele é doutor, mas ele é um técnico, sabe? Mas eu tenho que ser um doutor, eu tenho que ser um enfermeiro, eu tenho que ser uma dona de casa, eu tenho que ser um gari. Eu conheço um gari em Pinhais que conversa, ele lê livro de filosofia. Ele não foi meu aluno, ele ficou sabendo lá da rádio, uma vez ele me procurou, entendeu? Assim, levar isso para a vida, sabe? Independente da formação, da atuação que eu for fazer na sociedade. E perguntar que marcas que eu vou deixar para o mundo. A minha passagem aqui, eu contribuí em quê? Em que eu vou contribuir? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre, eu acredito, Gava sabe, assim, assim, qual foi a minha contribuição nessa passagem nesse mundo? Eu ajudei a legitimar isso que está aí? Sabe? Então, muito obrigado pelas palavras aí de vocês e me coloco à disposição. E quando vocês quiserem, a gente está aí. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Então, damos por encerrado. Obrigado mais uma vez, professor Paulo, pela presença, o seu tempo e a parceria. Então é isso. Bom fim de semana a todos e todas. Até a próxima. Abraços. Deixa eu só encerrar a gravação. Depois eu encaminho a gravação para vocês. Então, abraços, beijos e até.